estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudaremos o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E estudaremos agora: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Esta matéria de agora é mais um comentário de Allan Kardec. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos procurar entender o segundo comentário de Allan Kardec sobre este capítulo. Logo no início do comentário de Allan Kardec, no item 18, no primeiro parágrafo, ele começa mostrando, explicando que a reencarnação fortalece os laços de família. Ao passo que tem muita gente que imagina que a reencarnação faz enfraquecer ou quebrar os laços de família. Por que eles pensam assim? Porque eles pensam que numa existência, quando nós estamos vivendo em família, quando nós apegamos a determinada pessoa pelo afeto, pelo carinho, de repente desencarnamos e reencarnamos em outro corpo, numa outra época, perdendo todos aqueles valores que nós adquirimos na relação com essa família. Só que é um engano a pessoa pensar assim, é falta de compreensão, porque o que enfraquece, o que quebra esse laço de família, seria a possibilidade de vida única, de uma única existência. Nós podemos entender que a reencarnação fortalece os laços de família, e é o que nós vamos fazer a partir de agora, analisando esses comentários de Allan Kardec. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, quer dizer, o princípio da unicidade da existência, sim, os destrói. Quer dizer, o princípio de vida única destrói os laços de família. A formação das famílias no mundo espiritual. Ainda entendendo o comentário de Allan Kardec, ele disse logo ali no início, no segundo parágrafo, que os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados, quer dizer, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Isto no mundo espiritual, né? A chamada formação das famílias no mundo espiritual, famílias ou grupos, né? Famílias estas que são formadas pela simpatia, pela semelhança das inclinações, pela afeição, pelo afeto que adquiriram uns com os outros. A afeição carnal. A afeição carnal é aquela que é estabelecida só pela atração física, pela atração do corpo, pelos sentidos, né? Ou por uma conveniência qualquer, por um interesse próprio ligado à matéria. A afeição carnal une os seres através dos sentidos, desaparecendo com a morte do corpo. Isto é, a afeição carnal ela acaba com a morte. Por quê? Porque ela é só da matéria, só por interesse imediato. Morreu, ficou. Agora, falando de família espiritual, de grupo no mundo espiritual, ligados pela afinidade, pela afeição, pelas semelhanças de aptidão, de gostos, né, de inclinações, esses espíritos sempre reúnem numa mesma família. E acontecendo isso, é claro que eles vão ter afeição espiritual, porque é aquela afeição que já existia antes deles encarnarem, aquela afeição que já veio de vidas passadas. Então essa afeição espiritual, ela liga verdadeiramente as almas e sobrevive à destruição do corpo. Depois que a pessoa morre, continua ainda
a manter aquela afeição, aquela ligação mais forte ainda. E aí quando os espíritos desencarnam, que chegam no mundo espiritual, eles sentem uma felicidade muito grande. É como se fossem amigos retornando de uma viagem. E quando tem alguns desses espíritos da família espiritual encarnados e outros desencarnados, então os que estão desencarnados, os que estão livres propriamente falando, têm interesse de cuidar dos que estão encarnados, preocupa com os que estão encarnados. No espaço, no mundo espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos, felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, ou seja, ao mundo dos espíritos, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até um segue a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, ou seja, os espíritos que não encarnaram cuidam dos espíritos que já encarnaram. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer, assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essa nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Simpatias e antipatias. Aqui nós estamos vendo duas gravuras retratando duas famílias. Então, simpatias e antipatias, estes sentimentos podem revelar, quer dizer, podem mostrar afinidades ou desentendimentos de vidas passadas. Quando Allan Kardec mostra aqui para nós no início do item 19, que esse sentimento de simpatia, de afinidade, é devido à simpatia que eles adquiriram no passado, em vidas passadas. Agora, quando diz assim que há uma certa divergência, desentendimento, né? Quando diz que uma pessoa cujo caráter, cujas inclinações não tem semelhança nenhuma com a família, com seus parentes, que esta pessoa não apresenta ser da família, que ele é diferente, então isto torna-se uma grande verdade, porque eles não tiveram essa afinidade, essa afeição construída no passado. Agora, por que Deus permite isto? Por que Deus permite que numa família reencarnam pessoas antipáticas, pessoas que não têm os mesmos sentimentos
pessoas estranhas, quer dizer, indiferentes umas com as outras. Então, está dizendo que isto acontece, Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos para servir de prova para uns e de meio de progresso para outros. Muito bem. Então, essas encarnações que Deus permite, né, de espíritos antipáticos ou estranhos numa mesma família, tem um duplo objetivo, de servir de prova para uns e de meio de progresso para outros, meio de adiantamento para outros. Agora, por que prova para uns e meio de progresso para outros? Porque através dessa experiência de viver com as divergências, com os espíritos que não se afinizam, isto aqui está sendo um teste. Por isso que é uma prova para umas pessoas. Agora, quando a pessoa suporta esse teste, quando a pessoa passa por esta aprovação e supera e aprende a conviver com essas pessoas, ele está tendo um desenvolvimento espiritual. Então, por isso que para esta pessoa está servindo de um meio de adiantamento. É bom entendermos também que os maus, quando reencarnam numa mesma família, de pouco a pouco elas vão se melhorando, pouco a pouco ao contato dos bons, e pelos cuidados que deles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. Então, nascendo uma pessoa má, uma pessoa antipática na mesma família, ela poderá melhorar em contato com essa pessoa, com essa família. Porque uma pessoa má em contato com os bons, ela vai melhorando pouco a pouco, né? Pelo contato, pelo cuidado que os bons têm com essa pessoa. Esse carinho que essa pessoa vai recebendo da família, ele vai abrandando a sua natureza. Os seus costumes vão depurando. Ele começa a conviver com pessoas boas, ter bons exemplos, ter uma atitude de ajuda, de tolerância, aí vai fazendo a pessoa mudar. E aí então seus costumes se depuram e as suas antipatias vão se apagando. E é desta forma que Deus estabelece a fusão, quer dizer, o entrosamento entre as diferentes almas, entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre aqui na Terra, entre as raças e os povos. Então é necessário também esse contato, por isso que Deus permite. Item 19. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos parentes mais próximos, se costuma dizer que essa pessoa, não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abrandam, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, quer dizer, se acabam, se diminuem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. A família aumenta indefinidamente através das reencarnações? Tem muitas pessoas que têm esse medo. Acho que não, através das reencarnações vai aumentando a família, vai aumentando os pais, os irmãos, né? As esposas, os esposos, só vai aumentando, vai até encher o mundo. E o que você acha? A família aumenta indefinidamente através das reencarnações? Não.
O temor é de fundo egoístico. O temor é de fundo egoístico porque a pessoa não conhece ainda as leis de Deus. O amor imensurável que Deus nos governa. Um pai que tem um filho, ele ama aquele filho de tal forma que, se ele tivesse 10 filhos, ele amaria esses filhos, os 10 filhos, menos do que se ele tivesse só um? Acho que não. Eu acho que se ele tiver um filho, ele tem um amor muito grande pelo aquele filho. Mas se ele tiver 10 filhos, ele tem um amor igual para com todos. Então, se é Deus, o amor de Deus é igual para todos nós. Deus não vai criar uma situação de descontrole, de desconforto para os seus filhos amados. Agora, o fato de um homem ter tido 10 encarnações não quer dizer que ele terá, no mundo dos espíritos, 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele vai encontrar no mundo espiritual, ou no mundo espiritual, farão parte da nossa família aqueles que foram objeto da nossa afeição na Terra. Então não precisa ficar com medo que a família vai aumentar indefinidamente, porque nós vamos encontrar no mundo espiritual as pessoas com quem nós tivemos afeição. As pessoas indiferentes não vão ficar conosco. Nós vimos aqui no início do comentário de Allan Kardec que no mundo espiritual existem as famílias e os grupos unidos por sentimentos, por afeição. Então, quem não tem uns sentimentos iguais, quem não nutre um sentimento de amor, de afeição pelo outro, não vai ficar junto. É isso que aproxima, é esse sentimento que aproxima as pessoas, é o sentimento de amor, é o sentimento de afinidade. Então não tem perigo juntar todo mundo na panela só, se todos não têm a mesma natureza, não têm o mesmo entendimento, não têm o mesmo grau de simpatia, de afinidade. Certo? Item 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único. Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá, no mundo dos espíritos, encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra, a títulos diversos e, talvez, sob o mesmo título. A doutrina antirreencarnacionista. Olha que gravura bonita. A doutrina antirreencarnacionista nega a pré-existência da alma. Segundo os antirreencarnacionistas, a pessoa, o espírito, não existe antes do nascimento do corpo. A doutrina antirreencarnacionista defende o princípio de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. Os laços de família sem a reencarnação, considerando somente vida única, limitam-se a uma única ocasião material de convivência e de progresso. Quer dizer, os laços de família, só numa única existência, sem a reencarnação, estão limitados somente ao momento da vida material, sem convivência e progresso. Quer dizer, viveu, existiu, enquanto aqui existiu aquela união, enquanto aqui existiu aquela relação. Ficam reduzidos à filiação corporal, sem os laços espirituais anteriores. Quer dizer, não traz afinidade de antes, não traz simpatias de antes, e fica reduzido somente ao aspecto físico, ao aspecto genético, né? Também não terá prosperidade, não terá progresso, não terá continuidade. Não há possibilidade de reencontros futuros
Então os laços de famílias, a ligação entre as pessoas só por uma única existência, tira a chance das pessoas reencontrarem no futuro. Então esses laços de família sem a reencarnação tem uma outra consequência. Os bons e maus ficam separados eternamente. Os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. Os laços de família sem a reencarnação provoca uma separação absoluta, ou há uma ruptura absoluta dos laços de família. Claro, é uma vida única, não tem continuidade, então há uma ruptura absoluta entre esses laços, entre essas ligações. Item 21. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela, a doutrina antirreencarnacionista, necessariamente anula, acaba com a preexistência da alma. Preexistência da alma quer dizer, o espírito existia antes de renascer, antes do corpo. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nem o laço anterior há entre elas que, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertar entre si os laços de simpatia. Item 22. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorre da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim, imediatamente para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Laços de família com a reencarnação. Os laços de família com a reencarnação não sofrem destruição, não acabam. Tornam-se mais fortalecidos e apertados. É aquilo que nós já estamos comentando, né? Já estamos analisando. Então, com a reencarnação, as famílias, os casais, pais e filhos, então vão aproximando cada vez mais, vão criando mais afeto, mais amor. E cada reencarnação que a pessoa passa, e em cada encarnação que vem para ficarem juntos, aproximam mais ainda, fortalece mais ainda esses sentimentos de amor, de amizade, de entendimento, de afinidade. Porque os que se amaram tornam a encontrar-se, continuando as suas relações de progresso. Nós vimos que no mundo espiritual tem as famílias espirituais, né? Os grupos que vivem em família, que são ligados por simpatias, por afinidades, e que sempre esses espíritos reencarnam na mesma família. Então eles reencontrando, se eles amaram, e tornando a encontrar de novo, continuando com as suas relações, é claro que este amor vai aumentar. E aí há nisso um progresso muito importante para as pessoas, o chamado progresso espiritual.
aquele que continua além do túmulo, além da vida material. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses que fraquejaram retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e, daí, estreitamento dos laços de afeição. Quanto à vida futura, a vida pós-morte, temos aqui as 4 alternativas para serem analisadas. As 4 alternativas para o futuro do homem no além-túmulo, quer dizer, para o futuro do homem depois da morte. Primeira que está apresentado aqui é a da doutrina panteísta. Com esta teoria aqui, com esta alternativa, a pessoa quando morre, ele perde a sua individualidade. Ninguém saberá quem é quem na vida espiritual, porque vão ser todos absorvidos no todo universal. É a alternativa da absorção no todo universal, tornando um ser só, um grande todo, sem a individualidade pessoal. A segunda alternativa nos apresentada aqui é da doutrina materialista. Essa também é muito difícil de encarar, porque é a alternativa do nada. O nada, quer dizer, morreu, acabou. Olha que ambiente desolador, ambiente de tédio, de tristeza, sem esperança nenhuma, ambiente horrível, ambiente desagradável. Imagine você ver um ente querido seu no caixão e vai ser colocado no lugar desse, tchau, pronto. Colocou seu corpo ali, jamais você verá aquela pessoa. É muito difícil tal opção. Terceira alternativa, individualidade com fixação definitiva. Esta alternativa aqui propõe o seguinte, que a pessoa vai continuar tendo a sua individualidade, só que com a sorte definida, de acordo com o que você foi aqui na Terra. Se você foi bom, você vai para o céu, certo? Se você foi mal, se você cometeu deslizes, né? Não pode errar não, porque para ir para o céu tem que ser perfeito. Se você teve um pouquinho de imperfeição, você já não merece o céu. Você vai para onde? Para o inferno. Olha como que é o inferno aqui, segundo imaginam. É um fogo, e um fogo esquisito, porque ele queima direto e não queima. Queima direto as pessoas e não acaba com as pessoas. Você vai viver ali eternamente sem ser queimado, sofrendo as dores da chama sem ser queimado. Isso é uma doutrina da igreja. E temos a 4ª alternativa, a individualidade com progressão infinita. Essa alternativa é da doutrina espírita. Quer dizer, a pessoa ao morrer continua mantendo a sua individualidade com progressão infinita. Quer dizer, você continua com a sua individualidade sempre progredindo, sempre evoluindo, passando do seu estado primitivo por várias experiências, por várias funções, por várias classes sociais, chegando à condição de espíritos puros. Essa é a alternativa dada pela doutrina espírita, da progressão infinita. Item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. 4 opções, então, podem apresentar para a pessoa depois que ele morrer. A primeira alternativa, o nada. Olha, então esta é a alternativa que tem para a pessoa que morre, o nada. Acabou, morreu, acabou. Esta alternativa está de acordo com a doutrina materialista.
Segunda alternativa, a absorção no mundo universal. Esta alternativa está de acordo com a doutrina panteísta. Devemos ler nas questões 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos para entendermos um pouco mais sobre a doutrina panteísta. Terceira alternativa, a individualidade com fixação definitiva da sorte. Esta alternativa está segundo a doutrina da Igreja. Quarta alternativa, a individualidade com progressão indefinida. Esta alternativa está de acordo ou conforme a doutrina espírita. Analisaremos cada uma dessas 4 alternativas. Vejamos então a seguir. Segundo as 2 primeiras, quer dizer, segundo esta aqui do nada, morreu, acabou. Ou segundo esta outra aqui também, que ao morrer a pessoa perde a sua individualidade, passa a fazer parte de um todo universal. Então, segundo essas 2 primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Então, se você acredita numa dessas alternativas, pode perder a esperança totalmente de que, morrendo, você encontrará com algum dos seus entes queridos. Jamais, segundo essas alternativas, poderemos encontrar no mundo espiritual. Morreu, acabou ou voltou para o todo, perdendo a sua individualidade. Com a terceira alternativa, essa aqui, a individualidade com fixação definitiva da sorte. Então, com essa terceira alternativa, há para elas, quer dizer, para as almas que morreram, a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Muito bem, podemos citar aqui como exemplo uma mãe e um filho. Com certeza todos 2 vão morrer, porque ninguém vai ficar para semente. Então, morrendo, os 2 poderão encontrar, se os 2 forem para o mesmo local, forem para o inferno ou se forem para o paraíso. Pode acontecer da mãe ir para o paraíso e o filho ir para o inferno. Se isto acontecer, eles jamais se encontrarão. E imagine a situação desta mãe. No paraíso, entende-se que é uma situação de felicidade completa. Imagina uma mãe nesse estado de plena felicidade, sabendo que o filho está no inferno, no sofrimento eterno. Ela vai sentir em condições de estar nesse paraíso? O estado de espírito dela vai trazer essa felicidade que supõe ter no paraíso? É uma questão de racionalidade. Devemos estudar mais, entender melhor os ensinamentos das leis de Deus. Com a pluralidade das existências, isso está de acordo com a 4ª alternativa, viu? Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Com a pluralidade das existências, quer dizer, acreditando em várias vidas, a progressão gradativa e certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, constituindo a verdadeira família. Então, acreditando na reencarnação, na pluralidade das existências, nós vamos ver que vamos estar sempre progredindo. Vai ter sempre aquela progressão gradativa. Cada grau que nós atingirmos, nós estamos preparando para um avanço maior, na certeza que a vida tem a sua continuidade, na certeza que as relações sempre vão aumentando,
que nós sempre vamos poder encontrar com as pessoas que nós amamos, constituindo assim a verdadeira família. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.